Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conteúdo sobre empreendedorismo, vendas, relacionamento com o cliente e os principais insights para você fazer a gestão do seu negócio da melhor forma possível, para que você não cometa os mesmos erros que nós cometemos no início. E não só isso, que a gente aprenda com os acertos de quem está jogando o jogo grande, dos melhores e maiores empresários aqui do estado do Ceará. E vem surpresa aí daqui para frente, quem sabe do Nordeste do Brasil, né? Gente, um prazerzaço estar com vocês. Se você ainda não preparou caderno e caneta, já deixa aí tudo pronto. Se não, se você está na academia, se você está em outro espaço, está só com o seu celular na mão, deixa o bloco de notas a postos, que eu garanto a vocês que esse vai ser um episódio de muitos insights, tá bom? Não perde e fica com a gente aí até o final. Se você está aqui pela primeira vez, eu já lhe dou um conselho de amigo. Se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo os nossos conteúdos e compartilhe esse episódio com outras pessoas que você quer ver crescendo, porque você vai assim nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar para ainda mais pessoas e a gente construir mentalidade, comportamento e técnicas que vão te ajudar a crescer. Beleza? Então, esse episódio tem o patrocínio da Ademicon Fortaleza Edson Queiroz. Sim, nós temos uma Ademicon no Edson Queiroz aqui em Fortaleza, no Ceará. E no atual contexto que a gente está no Brasil, e eu estou aqui na frente com um cara que entende muito de investimentos, a gente sabe que dinheiro está caro, né? Com a taxa de juros que a gente está vendo aqui no nosso país, o negócio está ficando cada vez mais difícil. E o consórcio voltou a ser uma excelente oportunidade para você adquirir o seu bem, o seu carro, a sua casa, ou mesmo, quem sabe até para você conseguir um capital de giro para o seu negócio. Então eles têm diversas alternativas e possibilidades lá na Ademicon, que é a maior operadora de consórcios do Brasil, e vocês precisam conhecer um pouco mais do trabalho que a galera lá, a equipe do Rafael Ferreira tem para apresentar para vocês, tá bom? A gente também tem patrocinador novo chegando na área, que é a Dogville. Dogville que tá aqui, ó, vestindo não só o Lucas nos bastidores da 2P Treinamentos, mas também agora está como parceira do Aí Sim Podcast. Então, eu estou como embaixador da marca e é uma alegria, foi uma honra ter recebido esse convite lá dos meus amigos William e Vinícius. E a gente tem o nosso cupom agora, um tecido de qualidade, um blend de fios tecnológicos que simplesmente se adapta ao teu corpo, ou se ajusta com extrema qualidade. E a gente sabe que o homem moderno que quer estar aqui, o homem de negócios que tem a sua vida corrida, não pode estar perdendo tempo procurando a roupa, o que combina, o que não combina. Então, vai de básica, que você vai estar bem, e com a básica da qualidade da Dogville, você vai estar bem em qualquer ambiente. Beleza? A gente tem o nosso cupom, que é o AISIM15, e aqui, além de conhecimento, você ainda sai bem vestido e ganhando dinheiro com o cupom do Aí Sim Podcast, tá bom? Então, acessa lá o site deles, dogville.com.br, que vocês vão ter acesso ao desconto do Aí Sim Podcast para vocês. E a gente também tem a 2P Treinamentos, que é a nossa empresa de educação empresarial, que a gente leva, como vocês sempre sabem, a gente traz aqui o conteúdo de qualidade para vocês, através da 2P Treinamentos também, e a gente trabalha desenvolvimento da tua equipe comercial, dos teus gestores, a gente tem programa de desenvolvimento de liderança, e a gente ajusta comportamento, técnica e mentalidade para a tua equipe destravar as tuas vendas e você ter um segundo semestre de resultados exponenciais. Beleza? Então, esses são os nossos patrocinadores e eu vou apresentar agora o cara que vai estar aqui com a gente. Meu amigo, olha, tem 3 páginas aqui só de currículo, viu? Se prepare aí que os próximos 5 minutos aqui é só o currículo do homem. Bom, galera, eu tô com ele que é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, especialista digital, Mindset Executive Leadership pela Cornell Tech de Nova York e mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Esse cara que é o sócio fundador do Grupo Alices, empresa que congrega buffet, restaurante, cafeteria,
você deve conhecer, você que mora aqui em Fortaleza, o Alices Buffet, a Forneria Coriolano, o Café Viriato e o Ateliê Viriato. Então, tem muito mais negócio. Ele que é sócio da Casa do Investidor, consultor empresarial, professor efetivo da Universidade Federal do Ceará. Esse está desatualizado. Esse está desatualizado. Eu pedi exoneração, tô fora. Caí fora. Eu pedi para sair. Entre tantas outras atuações, eu que tenho a honra de fazer parte do ecossistema dele, de empresas, da empresa de educação dele, que é a V7X, e a gente tem muita coisa para conversar, porque esse homem tem uma história absurda. Eu estou aqui com ninguém menos do que Rodrigo Viriato. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lucas. Cara, vamos lá, vamos conversar aqui um pouco. Tem um bastidor de uma história que eu já ouvi sua anteriormente e que muita gente não sabe, mas que é sobre o Alices Buffet. Sim. Que carrega o nome da sua mãe, e muita gente pensa que o Alices foi fundado pela sua mãe. E conta um pouco dessa história, como foi que começou essa caminhada empreendedora do Rodrigo e essa origem do Alices. Na verdade, a mamãe tinha uma loja de decoração de festa infantil que funcionava dentro da nossa casa. Aliás, a gente morava, assim, vamos inverter, a gente morava dentro da loja de decoração de festa infantil da mamãe, né? E aí a gente começou, isso eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, eu comecei a alugar prato, copo, talher para os clientes dela. Sim. Né? Então eu aproveitava ali, aí já era o que a gente chama hoje de verticalização, né? Tem uns nomes bonitos agora. Agora tem nome bonito, naquela época era só aproveitamento mesmo. E aí a gente começou a alugar prato, copo, talher. Na época surgiu o mercado de buffet infantil. Quando o mercado de buffet infantil surgiu, ele passou a entregar num pacote só tudo que minha mãe fazia e a gente fazia. Então, você comprava uma festa infantil, você já recebia o buffet decorado, com prato, copo, talher, comida, Ou seja, nós percebemos que a gente ia ser engolido ali. O que a gente fez? Eu era sócio do meu irmão mais velho, nessa parte de locação de material, né? E a mamãe cuidava de decoração de festa infantil. Certo. A gente vamos colocar um buffet infantil, já que a gente tem toda a estrutura, inclusive. Na verdade, a gente tinha mais estrutura que os próprios buffets, porque os buffets eram nossos clientes no início. Sim. Né? A gente saiu procurando onde montar um buffet, onde é que o dinheiro dava, né? E, assim, de forma muito audaciosa, começamos procurando na Aldeota. Nós estamos em que ano? Cara, fez 30 anos agora em agosto, eu não sei te dizer exatamente, 1995. Mas a gente começou a procurar, digamos aí, um ano antes, né? Tá. Copa de 94. Foi mais ou menos um ano procurando esse imóvel, né? Assim, foi muito tempo procurando, porque a gente começou assim, não, vamos comprar na Aldeota. O dinheiro não dava, a gente não tinha dinheiro para isso, né? Então, a gente foi rodando, até que a gente terminou comprando uma espécie, quase que um sítio, nas 6 Bocas ali, no que hoje é ali perto do Shopping Via Sul. Então, mas foi onde o dinheiro deu. Então, assim, o dinheiro só dá para comprar aqui, vamos comprar aqui, vamos ter paciência. Daqui a um tempo isso aqui vira um buffet, né? A gente deu sorte, o Tasso Gereissati abriu a Washington Soares, porque a estrada só ia até o antigo Oba-Oba, onde durante um tempo funcionou também o Ceará Hall. Para quem é mais novo, conheceu como Ceará Hall, quem é mais velho como eu, conheceu como Oba-Oba. A estrada só ia... Eu tô no meio do caminho, vivi as duas fases. A estrada ia de asfalto até o Iguatemi, do Iguatemi até o Oba-Oba ela ia de areia, de pissarra, e do Oba-Oba até o que a gente tinha comprado era areia. Sim. Só que a gente deu essa sorte do Tasso Gereissati fazer a obra da Washington Soares, e ele fez muito rápida. Então a gente comprou um sítio, ganhou a casa. E ali é o Alices, aquele prédio que hoje é o Alices Buffet. Excelente. Ele foi comprado, né, já destinado para ser um buffet. Para ser um buffet. Para ser um buffet desde então. A gente, quando comprou, já fez. E por que a gente colocou o nome da mamãe? Porque ela realmente era muito conhecida na época como decoradora de festa infantil. Então, nosso objetivo era realmente trazer o público dela. Tá, né? Então vamos lá. Só que tem um meio do caminho aí que as coisas mudam. O Rodrigo, ele já tinha uma pegada empreendedora, já alugava as coisas, já vendia ali. Eu não gosto muito de entrar nessa brincadeira. É porque, assim, na verdade, quando eu era criança, eu brincava de vender coisas. Sim.
Então, assim, quando eu tinha uns 8... A gente sempre ajudou a mamãe. Então, assim, com 5 anos, a mamãe levava a gente para fazer a decoração com ela, para encher balão na boca, né? Então, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu chegava em casa com os dedos tudo esfolado e a boca espocando, porque tinha que ajudar a mãe a ganhar dinheiro. E onde é que entra? Qual foi o momento que o Rodrigo ele ficou conhecido durante muito tempo como quem assinava, né? E o Alices ele cresceu com um diferencial chefe, da né? Qualidade gastronômica, né? Assim, visual, a questão do sabor e assim, a coisa da montagem. Vocês deram uma virada muito grande nisso daqui. E onde foi que entrou a gastronomia disso daí? Que o Rodrigo disse, rapaz, agora eu quero... Foi um susto. É o seguinte, quando a gente montou o buffet, quando a estrada ficou pronta, a gente começou a fazer festa de cara. Do jeito que a gente comprou mesmo. A casa não era feia, era bonitinha, assim, tinha um jardim bonito. Então a gente já começou a fazer festa, ganhar dinheiro e tal. Só que quando a gente começou a fechar a festa, o cliente chegava e dizia assim, e o jantar, e o cardápio? E aí eu olhava assim pro meu irmão e disse, e o cardápio? E o cardápio? A gente não tinha se tocado que, na verdade, não era uma empresa de eventos, era uma empresa de alimentação. Sim. Entendeu? Aí você diz assim, pô, Rodrigo, mas tu não fez planejamento? Pô, que mané planejamento? Se hoje o empresário não se planeja, tu imagina um moleque de 16, 17 anos, há 30 anos atrás, onde não tinha informação sobre planejamento. Sim. Hoje não, hoje você abre aqui o Instagram, tu acha um curso de planejamento, minimamente. E se você abrir o ChatGPT, ele te dá um curso. Ele te dá o planejamento. Né? Então, assim, era diferente, não tinha informação. Então, o que aconteceu? No começo a gente pediu ajuda a uma concorrente, entre aspas, concorrente cliente, que alugava material da gente. Ó, dá um suporte aqui, ajuda a gente aqui na parte de alimentação. E aí eu olhei pro meu irmão e disse, ué, quem é que vai ser cozinheiro aqui? Quem é que vai aprender a cozinhar? Ele não tem o perfil e aí eu tive que ir. Então foi quando eu fui a primeira vez, fui para uma escola no interior de São Paulo, no Hotel Escola de Senac, onde eu fiz o primeiro curso de cozinha. Fiquei 2 anos lá, fiz o curso de cozinheiro-chefe internacional no Senac de Águas de São Pedro. Foi a minha primeira, eu diria que aí foi a minha primeira profissão formal. Aí lá, até então, eu sempre fui mau aluno, só tirava nota baixa e tal, mas eu achava que era burro, né? Depois de velho, eu descobri que tinha TDAH. Eu queria ter nascido um pouquinho mais recente para poder ter sofrido menos, né? Sim. Porque eu tinha dificuldade de aprendizado, mas minha dificuldade de aprendizado estava vinculada ao TDAH e não à vagabundagem, né? Mas quando eu cheguei nessa escola, um professor americano que chamava Andrew Scott Bush, ele pegou e meio que me apadrinhou e disse assim, ó, ele me chamava de cearense, ô cearense, no começo ele me chamava de Paraíba, e aí eu disse, ó, se você continuar me chamando de Paraíba, eu vou te mostrar o que é que um paraibano faz. Aí ele mudou para cearense, aí eu aceitei. Aí ele disse que ia me ensinar a falar inglês, a cozinhar, e que eu sairia de lá um bom chefe de cozinha. E ele realmente me apadrinhou, e eu realmente saí, depois de 2 anos, falando inglês fluente, graças a ele. Ele me deu um livro, assim, grossão, assim, chamado La Russe Gastronomique, mas era uma versão em inglês. E ele disse, você vai traduzir de ponta a ponta esse livro. Eu quero ver se você não aprende a falar inglês. Eu quero ver se você não aprende a falar inglês. E ele só falava inglês comigo. E eu, entendendo ou não entendendo, ele só falava inglês. Depois de um tempo, aí eu aprendi a falar. E ele realmente cuidou bem de mim. Ele, Andrew Scott Bush, e outro que, inclusive, ainda tenho contato com ele, que de vez em quando ele vem aqui no Ceará, que é um americano também, que chama Félix Moço. Também foi meu professor de panificação lá na época. Sim. Então, assim, esses 2 caras foi que viraram a minha chave de que, epa, eu não sou burro nem vagabundo, não. Eu sou bom. Né? E aí eu fiquei bom e aí eu fiquei bom. Mas, depois... mas é muito engraçado isso, né? Que poxa, é uma virada de mentalidade muitas vezes só, que às vezes você se sabota, você olha para aquela situação e você diz, não, é porque eu não sei, porque eu não vou, e aí você passa a acreditar naquilo. E quando você vê que você é bom e você passa a acreditar naquilo, os seus comportamentos, a intensidade que você dá para as suas ações começa a mudar também. Né? Depois eu voltei, terminei o curso de contabilidade, fiz contabilidade por fazer, mas eu diria hoje que foi o melhor curso que eu poderia ter feito, porque hoje me ajuda totalmente na gestão. Sim.
né? A visão gerencial nas empresas de investimento, assim, a contabilidade foi ferramenta fundamental. Quando eu terminei contabilidade em 2006, me mandei para a França para ser confeiteiro. E aí foi onde eu fui buscar um pouco de experiência internacional, onde eu acabei trabalhando como confeiteiro, como executivo de vendas, né? Mas sempre vinculado à gastronomia. Nunca fui vendedor de loja, não. Eu era comercial do L'Espadon, que era o restaurante 5 estrelas, 3 estrelas, na verdade, do Hotel Ritz, onde eu entrei para ser confeiteiro, terminei uma espécie de gerente. Esse cargo o cargo que eu fazia não existia, porque ele é mais ou menos conhecido como concierge. Sim. Eu era uma espécie de concierge do hotel. Assim, eu era uma babá de luxo dos hóspedes, que falassem inglês, francês e português. Entendi. Cuidava da experiência. Eu cuidava da experiência do cliente e eu ainda era audacioso quando perguntava assim: tu fala italiano? Falo, claro. Não falo porra nenhuma. Mas aí eu. Se precisar, eu dou um jeito. Inventava espanhol também. Eu falo espanhol? Falo, claro que eu falo. Falo nada de espanhol, mas. Porra. Pra quem não falava. Quando você bota assim, ninguém falando e um cara inventando que fala, o que inventando que fala, ele. Já desenrola alguma coisa. E, Rodrigo, o Café Viriato nasce aí? 2006? Não, o Café Viriato nasceu há exatos 14, 15 anos atrás. Exatos, não pode ser exatos, né? Quando você dá duas datas, mas foi 14, 15 anos atrás. 2010 para 2011. Eu acho que foi 2012, tá? Não tenho certeza, eu acho que foi 2012. O Café Viriato foi outra guinada de mercado que a gente fez, porque na verdade foi o seguinte: o Alice's Buffet ficava nas 6 Bocas, os clientes da Aldeota são muito bairristas, então eles achavam que ir lá nas 6 Bocas visitar o Alice's Buffet era muito longe. E tinha uma segunda questão: a gente já estava um buffet muito bem posicionado. Então eu não tinha cauda longa, você só podia ser meu cliente se você casasse ou fizesse 15 anos. E aí como é que eu vendia para o meu cliente alguma coisa mais barata, mais acessível? Aí eu conversei com o meu irmão, que é meu sócio, e disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma cafeteria, que a gente vai vender bolo, coxinha, e ao mesmo tempo vamos montar lá 3 salas comerciais, e o comercial do Alice's vem para a Aldeota, para acabar com essa rejeição do deslocamento. O café começou com 30 lugares, em 30 dias ele tinha 90 lugares, acabou-se o comercial, virou tudo café. Virou tudo atendimento. Porque não tinha café em Fortaleza. Sim. Então no padrão que a gente abriu, o Café Viriato, não tinha concorrente. Perfeito. Tinha fila na porta com 30 dias. Acredito. Né? E aí, claro que tinha fila na porta, porque cearense é um bicho tosco. Eu sou cearense, tá? Então, achei bom a novidade. Eu tô falando de cearense porque sou cearense, posso falar porque sou, né? Se eu fosse paulista, não podia me dar o direito de nos criticar. A gente é muito imbecil, porque a gente não pode ver uma porta nova que a gente adentra, né? Sim. E do mesmo tempo que passa os 30 dias, abandona. E depois de 30 dias a gente abandona. E as coisas não são assim. Sim. Né? Mas isso foi bom, porque também, depois de um tempo, eu fui começando a percebendo que era assim que funcionava, eu fui percebendo que a gente tem que construir no cliente as necessidades. Essa responsabilidade, eu estou criticando o cliente, mas não é culpa do cliente. Você que monta um negócio é que tem que criar serviços e produtos para manter o cliente perto. Excelente. Então foi quando eu vi que, assim, cara, restaurante por restaurante, todo mês abre um novo. Eu não posso ser só um restaurante, eu tenho que ser outras coisas. É tão engraçado você falar isso, Rodrigo, que você vai passando um filme aqui na cabeça de algumas coisas, porque a 2P Treinamentos esse ano completou 5 anos. E ela nasceu como empresa de desenvolvimento de liderança. Uhum. E desenvolvimento de liderança é uma dor que as empresas sentem, mas não é uma dor latente. Não. E não é só isso, né? Eu ouvi de um amigo e mentor, que eu tenho um carinho muito grande, forte abraço, Cláudio Araújo. E o Cláudio me perguntou, eu disse: Lucas, quem é que dá treinamento de liderança? Aí eu, sei lá, coach e psicólogo, e empresa de RH, e gerente, e outros empresários. E disse: cara, todo mundo que já liderou um grupo de 3 pessoas se sente à vontade para dar um treinamento de liderança. Sim. E aí ele disse: só que a tua história foi construída dentro
da franquia que eu liderava por 11 anos, a tua história foi construída montando a equipe comercial. Gerenciando a equipe comercial e colocando essa galera para vender, treinando, formando vendedor, botando as equipes, formando, vendendo, né? Na Bezerra de Menezes, no Maracanaú, na Messejana, nas 3 escolas. E aí ele disse, a dor não é essa, a dor é de vendas. E aí adaptar a empresa para essa outra entrega. E outra, no começo, eu dava palestra e uns treinamentos pocket, de 3 encontros. E aí eu comecei a ver que não resolvia o problema do cara. E aí começou a nascer as formações, os PDLs, as formações de gestão comercial. E foi quando... E essas viradas, elas foram acontecendo ao longo do tempo. E é isso aí que você está trazendo. Assim, entender, se adaptar e adaptar as suas soluções. E entender que você não pode se apaixonar pela sua solução. É se apaixonar por resolver o problema do cara que está do outro lado, né? Então, esse movimento que você traz de adaptação do café e até para ele, que ele nasceu quase que como uma solução para o Alice e ganhou uma vida própria, é sensacional. A gente até vai ter, né, assim, se você me permite, claro, a divulgação. Fica à vontade. Dia 23 de setembro, e você vai estar lá, porque você faz parte lá do nosso ecossistema, você engrandece nosso ecossistema. Dia 23 a gente vai falar sobre verticalização de negócios. Mas quando a gente fala de verticalização, o empresário, de um modo geral, diz assim, cara, eu não tenho como verticalizar porque eu só vendo treinamento. Eu só vendo treinamento, como é que eu verticalizo? Cara, você pode verticalizar, né? E é isso, assim, eu estou tentando aqui dar um spoiler, né? Assim, um aprendizado para quem está nos ouvindo. Sim, sim. O que você fez aí foi meramente o seguinte, todo vendedor é um líder. Então, na verdade, assim, custo de liderança era para toda empresa estar contratando. Perfeito. Só que não dói no bolso liderança. Perfeito. O que é que dói no bolso? Venda e finanças. É isso. Então você continua vendendo talvez o mesmo produto por outro viés. Ele continua entrando no meio do caminho. E eu consigo criar uma verticalização como se eu tivesse assim 20 empresas tendo uma só, vendendo o mesmo produto com comunicações distintas. Perfeito. Então é isso que o empresário hoje tem que fazer. Pegou? Você que não pegou o insight, volta aí 2 minutinhos e escuta essa fala do Rodrigo de novo. Então assim, é o que hoje a gente faz. Assim, alguns produtos nossos, eles vão ser vendidos, já estão sendo, mas eles vão cada vez mais ser vendidos de 2 vieses. Tanto que se você olhar, você pode olhar o Café Viriato, você pode, assim, como case, assim, rapidinho para a pessoa entender. Você pode olhar aí, você olha o meu Instagram, @caféviriato, @forneria Coriolano, @Alice's Buffet Catering. Depois você procura um outro que se chama @Centro de Eventos Viriato. Procura o @Centro de Eventos Viriato. Centro de Eventos Viriato, que é o rooftop. Não. Não? Aí tem o do rooftop também. Tá. O que acontece? Centro de Eventos Viriato. Se o rooftop se chamasse V7X Educação, o Lucas não faria o curso dele lá. Por quê? Porque fica ruim. Como é que eu faço o curso da 2P na V7X? Pô, não vou dar essa moral pro Rodrigo. Outra coisa, o cara que vai no Alice's Buffet, ele espera o quê do Alice's Buffet? Casar ou fazer 15 anos? Então, o que é que eu preciso fazer? E no café ele pensa o quê? Não, eu vou pro café... corporativo, atende outras... Aí eu tô só comunicando que o Alice's Buffet, ele é, na verdade, um mega auditório. Mais barato do que qualquer auditório que tem na cidade. Sim. Para 1.000 pessoas, inclusive. E assim, sabe qual foi o dia que eu me liguei? Isso aí não é coisa de gente. Isso aí não é porque você nasce inteligente, não. É porque você tem que escutar o cliente. Eu estava em reunião com uma cliente lá no Café Viriato Reserva, que tem um auditório para 700 pessoas. Eu conversando com ela, ela dizendo assim, Rodrigo, eu preciso urgente de qualquer auditório para 300 pessoas. Aí eu disse, aqui? Ela disse, não, mas aí tu só faz casamento. Eu disse, não. Aqui, mulher, basta eu organizar como auditório. Ela disse, tu faz então? Claro. Só não está comunicado, né? Só não está comunicado. Perfeito. Então a responsabilidade de comunicar não é o cliente que tem que ser só para entender. É a gente que tem que facilitar a comunicação. É isso. Eu fui para
Eu acho que eu já contei, inclusive aqui no podcast, essa situação. Eu fui para um treinamento em São Paulo e nessa época devia ser, eu acredito que o primeiro ou segundo ano da empresa ainda. E nessa época o cara perguntou assim, disse, gente, quem quer vender, quem tem o seu produto já, que você já vende, seja no físico ou no digital, quem está querendo começar? Aí tinha o pessoal que queria começar, tinha gente que já vendia. Aí disse, quem é aqui que quer vender um produto de R$5.000? Aí todo mundo levantou a mão. Quem quer vender um produto? E quem tem um produto de R$5.000? Aí todo mundo, a maioria levantou a mão. Aí quem quer vender um produto de R$10.000? Aí todo mundo levantou a mão. Quem tem? Aí diminuiu um pouquinho a mão. Quem quer vender um produto de R$30.000? Pô, aí todo mundo gritou, aí né? Todo quis, né? Aí, quem tem um produto de R$30.000? Aí pouquíssimas pessoas no salão levantaram a mão. Quem quer um produto de 100 mil e tal? Naquela época, eu só levantei a mão até os 10, né? E eu levantei porque eu queria ter o de 30. Aí disse, quem tem um produto? E eu disse, como é que vocês querem vender uma coisa que vocês não têm? Uhum. Né? E naquele dia, eu saí, naquele mesmo dia eu saí do auditório, cheguei de noite no hotel e desenhei o produto. Eu disse, eu vou ter que ter um serviço de R$30.000. Eu só não tenho e nunca ofereci para ninguém. Eu disse, não é possível um negócio desse. Quando eu cheguei em Fortaleza, primeiro contrato, primeira reunião de diagnóstico, o cara me pediu uma coisa com um nível de complexidade que era a entrega dos R$30.000. Uhum. E aí eu disse, rapaz, peraí. Aí montei o projeto, apresentei para ele. Vendeu. Eu disse, mas aí eu me virei para minha esposa, eu disse, quanto tempo eu perdi, perdendo oportunidade, dinheiro, tudo, porque simplesmente você não criou a oferta, né? Uhum. Então, se você não tem a oferta, meu amigo, como é que... Cara, tem que escutar o cliente. Eu acho que assim, qual é o erro do empresário? O maior erro que se você disser assim, Rodrigo, qual é o maior erro de um empresário? Vai me economizar uma pergunta agora. O maior erro de um empresário é ele querer vender o que ele quer vender. E o segundo maior erro dele, insistir. Porque assim, você até monta um negócio dizendo assim, eu quero vender educação. Sim. Show. Mas às vezes o cliente te informa e você tem que escutar e rápido. Então assim, eu acho que o maior erro que eu vejo, que eu sempre tento, dentro da possibilidade de corrigir com meus clientes, é você não vende o que quer. Você tem que vender o que o cliente quer comprar. Você vê que rapidamente o que a gente montou como Rooftop V7X Educação virou Rooftop Viriato, para que ele fosse um ambiente neutro. Perfeito. E você mesmo tivesse tranquilidade de montar um evento seu lá e não vai ver placa nenhuma de V7X Educação. Para que o seu cliente não diga assim, quem é V7X? Não, eu quero que você vá lá. Eu quero que meu concorrente seja meu cliente. Né? Perfeito. Então, isso foi assim. A entrega do C-Level, que você faz parte, que é o nosso clube de empreendedorismo, ele era o dobro da entrega de hoje. Tu sabe, eu reduzi. Foi uma cliente que disse assim, a entrega é grande demais, eu não vou conseguir participar. Aí o cara tem a sensação de que tá pagando e não tá usando, Eu tô pagando muito e não vou usar. Então eu não vou contratar porque eu vou perder dinheiro. No dia seguinte eu diminui a entrega para metade. Ah, Rodrigo, então você sacaneou os clientes? De jeito nenhum. Só os 6 cursos que a gente tem como entregas, que são 6 almoços, 6 noites, 6 entregas de conteúdo. Só as 6 entregas de conteúdo já custam o dobro da assinatura do C-Level. E eu vou... Eu é que estava enlouquecido entregando demais, né? Nessa nossa vontade de entregar demais. Perfeito. Entendeu? E eu vou dar um depoimento aqui como seu cliente. Gente, faço parte do ecossistema do grupo de empreendedores do C-Level, com vários empresários. Já fechei vários negócios com o pessoal de Graças lá. a Deus. E não só isso. E eu incentivo, né? Você vê que você estava naquele dia, eu faço propaganda do Eco. Mas o que eu ia falar não era nem isso, não. Era que dentro do C-Level, você falou das entregas de educação, eu fiz um curso com esse rapaz aqui sobre precificação, que aquele dia, aquele curso,
Eu sou um cara muito de executar, Rodrigo. Eu vejo as coisas, se eu sei que eu tô errando alguma coisa, eu sento com a minha esposa, vamos ajustar isso daqui, vamos mudar. Eu mudei na semana assim, tinha proposta pronta, que eu mudei a precificação depois, em alguns ajustes percentuais, ajuste com previsão de ROI do cliente, ajuste que foram algumas coisas que você ou aquela coisa de um pouco mais caro visto mais barato. Várias coisas que você trouxe de insight e os preços mudaram e a taxa de conversão não mudou, as aprovações continuaram acontecendo. E mais uma vez, foi mais uma daquelas que eu disse assim, quanto dinheiro eu perdi ao longo do tempo, né? E, então, assim, faz uma diferença absurda fazer parte do ecossistema. É que a gente também, aí também é que às vezes também quem chega na minha idade, por exemplo, eu tenho 47 anos, né? 30 de empreendedorismo formal. Tem hora que a gente acha, não, eu já sei de tudo. Eu escutei um dia desse isso de um empresário, sabia? Não preciso mais estudar, não, já sei de tudo. Pô, cara, não dá, cara, você não sabe de tudo, não. E mesmo que você saiba bastante coisa, você às vezes não está pondo em prática. Sim. Então, mesmo quem é professor, mesmo eu tendo o meu ecossistema, eu sou cliente de outros ecossistemas. Perfeito. Não dá. E outra, você tem que aprender rápido. E para aprender rápido, você aprende com quem? Com quem já está fazendo. Perfeito. Que o relato é em 5, 10 minutos. É isso. O que eu levaria 10 livros para ler, o cara me dá em 5 minutos num relato. Né? Com certeza. Eu gosto da leitura porque ela não só me constrói um hábito, me traz um insight, me ajuda dentro do processo de concentração, meditação e tantos conteúdos, mas se eu for botar na balança, né, um curso ou um livro, o curso, por mais que seja mais rápido, o curso é mais rápido. E, Rodrigo, tem muita gente que está nos ouvindo, muitos admiradores do seu trabalho, que na hora que isso aqui foi anunciado antes, que é você que vai estar com a gente hoje. Então, provavelmente outros donos de cafeterias devem estar nos escutando. O que é que o Rodrigo aprendeu que ele não faz mais hoje, que ele vê ainda o pessoal errando por aí no mercado de outras cafeterias, que você diz assim, rapaz, ainda tem gente cometendo esse erro hoje em dia? Tem algum que você acha, Lucas, eu não posso falar isso não, porque senão eu vou matar aqui Não. Cara, tem tanto erro que eu vejo de quem começa. Os principais é assim, eu vou montar porque eu sei cozinhar. Eu vou montar porque meu primo sabe cozinhar. Ou eu vou montar porque aquela cafeteria ali tá lotada e eu sei fazer melhor. Cara, você não sabe. Você não sabe fazer melhor. Então, assim, essas são as que eu mais escuto. Assim, eu amo cozinhar, vou montar eu vou montar um restaurante. Cara, se tu ama cozinhar, continua cozinhando. Monta outra coisa. Porque a única coisa que você não vai fazer quando você montar um restaurante é cozinhar. E quem cozinha é o cozinheiro. Você vai ter que atender briga de fechamento de conta, cliente reclamando, demissão, gestão, fiscalização do trabalho, fiscalização da vigilância sanitária. Cara, só não vai cozinhar. Você só não vai cozinhar. Pronto. Então, assim, restaurante, e sem contar que, assim, que se a gente não tem, quando a gente tiver um podcast talvez um tempo mais longo, mas se você pegar aqui e eu fizer um levantamento de investimento em um restaurante e um cálculo de markup, ou seja, para quem não sabe o que é markup, markup não, de payback, de quanto tempo o dinheiro vai voltar, cara, não volta nunca. A não ser que você tenha montado uma birosca. Porque os melhores restaurantes, os mais lucrativos que tem hoje no Ceará, em Fortaleza principalmente, são restaurantes que nasceram ali na calçada, vendendo cerveja e picanha, que depois foram crescendo, se você me permite dar um como exemplo, né? Fica à vontade. Ou, por exemplo, o Bar do Cisso. O Bar do Cisso nasceu ali, calçada, cerveja, picanha, e é o que o cearense gosta mesmo, é calçada, cerveja e picanha, e foi crescendo, crescendo, e ele é abarrotado. E agora, cara, pergunta se ele tem tempo de ir para a cozinha. Tem nada. Então, agora também, outro detalhe, não abra um Bar do Cisso usando ele como case. Não é a mesma coisa. E, assim, você não consegue repetir o case dos outros, tá? Pode ser que você fique melhor. Mas o normal é que você seja pior. Boa. Toma uma pancada você dessa pode daí. ficar melhor, você pode ser melhor, né? Normal. O normal não é isso. E Rodrigo,
hoje, dentro do segmento que você atua, que é o mais forte, a parte hoje dentro do teu ecossistema de negócio, tá certo? Uhum. Qual é o core business do Rodrigo? Ainda é os restaurantes, É que os assim, buffets? se você pegar um desenho dos meus negócios, você vai ver que o meu core business é eventos. Certo. Mesmo que você diga assim, mas tu não tem nenhuma empresa de educação, mas não são eventos? Sim. E não acontecem em espaços de eventos? Sim. E esses espaços de eventos não são locáveis? São eventos. Se você pegar, por exemplo, deixa eu ver outro negócio meu. Cara, não tem. Quando você pega aqui meu negócio, todos. Vai para eventos. Mesmo que você pegue os de finanças, eu só capto cliente em eventos. Então, assim, Rodrigo, qual é o seu negócio? Eventos. Perfeito. E Agora sim, se a pessoa disser assim, mas é por causa do Alice Buffet. Não. A gente tem gestora de patrimônio que hoje a gente faz gestão de 3 bilhões de reais. Uhum. Entendeu? É uma gestão de patrimônio, Perfeito. de investimento. A gente tem escola de educação de planejadores. Mas onde é que eu educo planejadores? No evento. E onde é que eu pego esses clientes? No evento. Qual é meu negócio? É evento. É evento. E às vezes entender... Então é isso, é só pra você entender. Entender qual é o seu negócio. Entender que o Sim. meu negócio é fazer bons eventos. Perfeito. E esses bons eventos vão alimentar... que alimentam outros negócios. Alimentam outros negócios. Perfeito. E quando você traz esse movimento, você tem várias camadas em cima disso daí que você tá trazendo. Primeiro, a gente tem um movimento de estratégia, que você já falou, né? De verticalização, e não vai se aprofundar muito nisso, mas enxergar... muitas vezes, uma das coisas que eu mais vejo hoje nas empresas é o cara trabalhar assim. Eu tenho que... Quando se difundiu essa coisa da multicanalidade ou de você ser omnichannel e enfim, eu vejo muitos empresários se preocupando em diversificar canais. Só que antes de diversificar canais, você precisa potencializar e otimizar e fazer bem feito algum canal. Uhum. Né? E a gente tem estratégias de tração. Hoje, por exemplo, eu entendi que uma das principais dores minhas lá atrás se transformou hoje no meu principal canal de vendas hoje. Que era, a minha principal dor lá atrás era eu era CLT. Eu fui CLT durante 11 anos. Uhum. Então, eu não tinha amigos empresários. Como é que eu ia vender um serviço que é para empresário se eu não conhecia empresário? Eu não conhecia empresário. Sabe quem é que eu conhecia? Professor de história, da faculdade de história. Os amigos de infância de rua. Os amigos de rua, da galera da cachaça, os amigos de faculdade, faculdade de história. Então, cara, não tinha. Professores e pessoal do ecossistema de educação. Então, quando eu me vi, eu digo, rapaz, montei uma empresa, eu preciso vender para empresário. Cadê? Não tenho para onde me virar. E eu precisei começar a entrar em grupos de empresários. Literalmente pagar por amizade. Né? Pagar para conhecer gente. Pelo network. Então, na hora que tudo isso, que eu entendi isso daí, isso que começou como uma dor no início, virou estratégia depois. Sim. E aí hoje eu faço parte de grupos de forma estratégica. Eu escolho, eu estudo antes, penso, vejo... Qual ir, né? Hoje eu vou para esse, amanhã eu vou para aquele. Se eu vou passar muito tempo, se eu vou passar pouco tempo, onde é que eu vou. Então, hoje faz parte da estratégia. E, às vezes, para os empresários, eu vejo que não está claro. Atira para todo lado, não tem um canal onde ele se especializou e ele se tornou bom naquilo, e às vezes ele quer se diversificar sem ter se tornado bom em alguma coisa. Como é que você vê, Rodrigo, hoje esse desejo de diversificação, às vezes, do empresário, e a gente vê isso daí, não porque eu tenho que... Tem a coisa do não colocar o dinheiro numa caixinha só, né? Eu preciso colocar em várias caixinhas, e o cara diversifica antes de um negócio ou de uma frente estar amadurecida. Está falando da diversificação da empresa, isso. Se você ter mais de uma empresa. Uhum. Olha, eu passei por uma pandemia, nós passamos, né, por uma pandemia,
Só que quando eu estava na pandemia, minha principal renda e o meu principal negócio era evento. Aí nesse caso é evento mesmo, certo? Casamento, 15 anos, Tá. Então assim, meus maiores contratos e minha maior receita vinha disso. Então assim, eu fui pego de surpresa. Eu tive uma sorte muito grande, cara, que é assim, normalmente eu só monto negócios com capital próprio. Sim. Claro que ali, uma compra de uma máquina e tal, você pega ali um dinheiro no BNB, mas normalmente, assim, o grosso dos nossos negócios, a gente monta com capital próprio. Por muita sorte, 2018, 2019, a gente não montou negócio nenhum. Então a gente estava muito capitalizado, estava de boa. Perfeito. Quando a pandemia veio, a gente fez um cálculo do que é que a gente tinha de adiantamento de cliente, o que é que não tinha e tal, e ficamos tranquilos. Ó, a gente está tranquilo se isso aqui durar por um ano. Porque a gente já fez esse cálculo assim. Eu não fiz esse cálculo na primeira semana, porque na primeira semana a gente tinha certeza que na primeira semana acabava. Sim. Com 15 dias acabava. Com um mês acabava. Quando deu 60 dias, a gente disse, peraí, isso aqui vai durar. Vamos fazer cálculo. Fizemos um cálculo e dissemos o quê? Não vamos mais vender festa daqui para frente, enquanto a pandemia não acaba. Então, com o caixa que nós temos, com 300 funcionários, carteira assinada, só que aí veio também suspensão de contrato, né, que ajudou muito. Aliás, acho que salvou o país. Sim. Suspensão de contrato de trabalho. Levantamos aqui, ó, a gente tem um ano de caixa para pagar todo mundo sem entrar nem um centavo aqui. Só que óbvio que a gente já tinha construído outras receitas, né? Eu virei vendedor de quentinha na pandemia. Peguei o iFood do Café Viriato, quentinha de R$ 9,90, quentinha de R$ 20,90. Então, assim, eu consegui levar para o iFood todo o faturamento que eu tinha nos outros empreendimentos. Tanto que o iFood até, a gente ajudou eles na transformação de uma marca que eles criaram na época, que chamava Loop. Porque eles perguntaram como é que a gente conseguiu vender tanta quentinha de forma tão rápida, né? E aí a gente, em parceria, a gente construiu essa marca para eles. Foi uma marca temporária só de pandemia. Cara, quem passou por uma pandemia aprende que não fique com renda só não. Porque além da pandemia, os negócios mudam muito rápido. Antigamente, quando a gente ia fazer um planejamento estratégico, a gente fazia um planejamento estratégico pensando em 10 anos, 20 anos. Cara, se você chegar para fazer uma consultoria comigo, você for meu cliente, eu me recuso a fazer um planejamento estratégico que passe de 5 anos. Entendeu? Por quê? Porque é mentira. Sim. É falso. É completamente falso. Você vê que quem é do segmento de restaurante, no começo de 2024, nós tínhamos uma previsão, a gente deve estar perto de acabar, né? Nós tínhamos uma previsão de isenção de impostos, uma lei, tá? Não estou falando de um benefício, estou falando de uma lei que chamava PEC, que foi votada na época do governo Bolsonaro, que o governo Lula, de forma irresponsável, arbitrária, derrubou. Um benefício que traz, por exemplo, no meu caso, os impostos subiram de 5 para 18. Que planejamento estratégico você faz, cara? Se de um ano para outro teu imposto sobe 15%, 13%, aliás, coincidentemente 13%, né? Sim. 13%, né? Cara, 13%, se você pegar a média dos restaurantes do Brasil, eles não têm 13% de lucro líquido. Avalie 18%. Então, quando um governo irresponsável como esse, num país irresponsável como o nosso, pega empresários e tira ele de uma classe tributária de 5 para 18, você quebra o Brasil. Perfeito. E para quem não sabe, o Brasil já está quebrado, tá? É só porque o Brasil é como alguns empresários, que até para quebrar tem que ter dinheiro, né? Então, muito empresário não quebra porque não tem dinheiro para quebrar. Então, ele continua funcionando porque ele não consegue quebrar. Então, não tem como, cara. Planejamento estratégico é para 2 anos. Então, você não tem como trabalhar. Eu falei um monte de coisa para te dar uma resposta só. Cara, você até pode ter um negócio só, mas você tem que vender para vários públicos, entendeu? Talvez você possa ter só a 2P, mas a 2P tem que vender para públicos diferentes, com percepções distintas, em locais diferentes, ou vai atender mercados diferenciados. Você até pode ter um produto só,
mas a percepção sobre ele tem... Tu tá entendendo, né? Não, tem que vir de vários... Só para você entender uma coisa, Ou às vezes até assim, tem a 2P, tem a 5P, tem a 4G, e no fim tudo é 2P, mas... Sim, mas por exemplo, o Aí Sim Podcast. O Aí Sim Podcast nasceu como um canal, primeiro, de produção de conteúdo, de construção de conexão e autoridade para a A2P. Né? Ele nasceu para isso, ele nasceu para ser canal. Ganhou vida. Hoje é um negócio independente. Pois é. Independente. Já se mantém, já dá resultado, ele já é um negócio que funciona, caminha com as próprias pernas. Então, eu acho bacana, mas no fim das contas, ele ainda alimenta a 2P. Né? Então, Rodrigo, vamos lá para... A gente tem aqui na nossa reta final as rapidinhas do Aí Sim. E não fuja da raia, mas respostas diretas e objetivas. Um livro que mudou a sua vida como pessoa e um livro que todo empresário deveria ler. Eita, que mudou como pessoa? Tem algum livro pessoal, desenvolvimento pessoal ou não? Ou pode ser de não ficção, algo que te marcou? Larousse Gastronomique. Boa. Larousse Gastronomique. Foi o que mudou a minha autoestima. Excelente. Porque quando eu era criança, que eu apanhava do meu pai e que ele dizia que eu era burro, que eu não ia dar nada para a vida, quando eu olhava alguém que falava inglês, eu dizia, cara, só pessoas inteligentes falam inglês. E eu aprendi a falar inglês lendo um livro que originalmente é em francês, Larousse Gastronomique, que hoje eu posso ler ele em inglês e em francês, né? Que agora eu sou fluente nos dois idiomas. Então, assim, eu acho que eu tenho milhares de livros, mas o livro que mudou a minha vida foi o Larousse Gastronomique. Perfeito. Mas quem quiser ler, eu desaconselho, porque ele é desse tamanho, tá? Ele é literalmente uma enciclopédia. Tá. E um livro que todo empresário deveria ler? A Bíblia. Excelente. Qual foi o maior insight para os negócios que a Bíblia lhe trouxe? Cara, é aquela parte de Mateus, acho que é Mateus 25:40, que é quando alguém pergunta a Jesus assim, por que me ajudaste se eu não te dei... Não é bem assim, tá? Porque eu sou péssimo de decorar a passagem, mas é quando ele pergunta a Jesus, por que me ajudaste se eu não te dei roupa, se eu não te dei comida, se eu não te dei nada? E Deus diz, porque toda vida que destes aos meus pequeninos, a mim tu fizestes. Então, assim, quando eu me pergunto assim, o que é que eu estou fazendo com esse monte de funcionário, carteira assinada, ou o que é que eu estou fazendo da minha vida com um monte de aluno, às vezes tendo burnout, de cansaço de ter que estudar para ensinar. Não que eu estou querendo ser Deus, mas assim, é que tem que ter o propósito, né? Assim, eu faço por quê? Porque quando eu era empresário pequeno, ninguém fez por mim. Excelente. E não é que a gente esteja querendo ser Deus, não, né? Assim, eu professo a religião católica. Tu é longe, eu sou errado, sou o cara mais errado da vida. Eu professo a religião católica, né? Mas no catolicismo, a gente defende que a nossa busca é pela santificação, né? Nós temos grandes exemplos de homens santos que tiveram a sua vida de pecado e em algum momento buscaram santificação e não é de se vangloriar disso, mas e não é porque eu estou dizendo aqui que eu estou buscando a santificação, que o Lucas é perfeito. Não, mas se a gente não estiver aqui para buscar melhorar, meu amigo... Não, e quem estiver assistindo, tiver assim, por que o Rodrigo falou a Bíblia? Cara, só porque eu não me lembrei de outro, podia ter dito outro livro mais bacana. Mas é porque lá tá, cara, é o manual da vida. Meu irmão, nada é por acaso. Manual da vida. Qual a habilidade que todo empresário precisa dominar, Rodrigo? Financeiro. DRE. Leitura da DRE. Perfeito. E quem é para você? Você hoje é mentor de muitos empresários e eu lhe tenho como um mentor. Quem é que é referência ou foi um mentor para você na sua caminhada como empresário? Cara, tem muito empresário, né? Mas... Eita, umas perguntas fácil, mas difícil, né? Como eu acho que DRE e finanças é a parte importante, meu irmão do meio,
que é o que cuida das empresas que são de investimento, esse meu irmão, ele não tem carro, ele não tem apartamento, ele não tem nada imobilizado, ele não gasta dinheiro com roupa cara, ele não vai em restaurantes caros, mas se você pegar a conta bancária dele, vai ter mais milhões do que você conseguir imaginar. Então, assim, ele é para mim o mais claro exemplo do que um empresário tem que ser. O empresário não nasceu para ser pobre de uma empresa rica. O empresário nasceu para ser rico de uma empresa que serve a ele. Excelente. Excelente. Então eu acho que meu irmão, aí assim, sim. é porque ele é radical, meu irmão. Ele não tem nem carro, nem a casa dele. Por quê? Porque quando ele calcula quanto custa comprar a casa dele, ele prefere alugar, porque o dinheiro dele aplicado rende mais, porque tudo dele é O volume calculado. dele é muito alto, então paga a conta. E se ele quisesse, ele comprava o prédio inteiro, de Sim. ponta a ponta, mas ele não compra. Um prato inesquecível. Ah, dá tempo de contar? Cara, aí você vai ter que dar tempo, aí você vai ter que se virar. Eu só fiz uma besteira, mas na verdade foi o dia do merecimento, daquele menino que nasceu ali perto do Lagamar, que achava que não merecia. Quando eu era confeiteiro em Paris, aí eu não conhecia ninguém em Paris. Eu já morava lá há quase 8 meses e eu não era amigo de ninguém, não tinha nenhum amigo. E aí no dia do meu aniversário, 15 de maio, eu fui para um restaurante chamado Café de La Paix. E aí tem a parte externa, que é turística, mas tem a parte interna, que é super luxuosa. Eu tinha 6 mil euros em dinheiro no bolso, porque eu tinha medo que meu cartão miasse, né? Sim. Eu gastei os 6 mil euros inteiros comendo manteiga da Bretanha, foie gras, peito de pato com redução de frutas vermelhas e bebi um Perigord e depois um Saint-Mignon. E gastei 6 mil euros. Tô feliz da vida. No jantar. Só fiz isso uma vez, não era um almoço. Na verdade foi um almoço. Só fiz isso uma vez, tô satisfeito, não me arrependo. Não recomendo, tá? Porque se você multiplicar 6 vezes 6 dá 36 mil reais no almoço. Mas, para quem fez o que eu fiz, saí de onde eu saí e virei executivo lá em Paris, foi só um presente que eu dei para mim mesmo. Perfeito. Alguns compram um carro, alguns compram um relógio. Eu almocei. Bom, cada qual com seus valores, né? Qual foi a decisão mais difícil que hoje você olha e você diz, essa valeu a pena? A decisão mais difícil, mas que valeu a pena. Cara, a gente já fechou. Graças a Deus eu tenho uma sorte muito grande. Nenhuma empresa nossa quebrou. Todas nós fechamos como agora eu lhe falei, né? Estou fechando empresas. Fechei porque elas não são lucrativas. Todas elas são muito difíceis de fechar. Mas a minha decisão mais difícil foi sair da UFC. Foi sair foi pedir exoneração. Eu era professor, concursado, fui professor 12 anos. Pedir demissão da UFC foi como usurpar de mim, porque eu fui tirado da UFC. Eu passei por várias situações que me levaram a ter que pedir exoneração. E eu me senti usurpado no direito que eu conquistei fazendo concurso para passar e tendo que pedir exoneração para poder ter saúde mental, tranquilidade de vida. Foi a decisão mais difícil e eu fiquei quase 6 meses sem identidade, porque eu deixei de ser o professor da UFC para voltar a ser o Rodrigo, o empresário. Né? Foi difícil. Tem a pergunta que dá nome ao podcast. Nessa carreira aí, Rodrigo, de mais de quase 30 anos aí de caminhada, qual foi o grande momento aí sim do Rodrigo? Aí sim. Cara, eita. Eu acho que foi quando eu estava em Paris, sabe? Foi um dia, foi uma ocasião, eu estava... foi profissional porque eu estava lá a trabalho. Sim. Acabei conhecendo um pessoal num pagode brasileiro e um cara convidou pra gente ir fazer um jantar na casa dele, ali e tal, fomos. A mãe dele era marchand. Marchand é vendedora de arte. Sim. Cara, o cara morava num apartamento de 400 metros quadrados de frente pra Torre Eiffel.
E um dos caras tocava piano, eu fui pro fogão cozinhar. E quando a gente sentou naquela mesa gigantesca, com aquele monte de obra de arte, com um cara tocando piano, eu olhei assim pra Torre Eiffel piscando e disse, tô num sonho. Aí sim. Aí sim, viu? Eu acho Deu que certo o esforço. acho que vocês aí do lado pela descrição conseguiram fazer a pintura do quadro. C'est un rêve, como a gente diz em francês. Muito bom. C'est un rêve. Arrivé. C'est un rêve, arrivé. Gente, esse foi Rodrigo Viriato. Rodrigo, tem uma última pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é, se você tivesse 1 minuto e soubesse que esse episódio vai chegar a todos os celulares do mundo, que recado você gostaria de dar, olhando para aquela câmera ali? Cara, não faz concurso público, pede exoneração, dá um cotoco pro governo, cuida da tua vida, vai empreender, você é mais inteligente do que ser funcionário público. Toma. Aí, assim, funcionário público, mas assim, isso também vale para quem é CLT e morre de medo, né? Fica se cagando de medo de pedir demissão. Boa. Chuta o pau da barraca. Isso aí. Meu irmão, Rodrigo, que prazer receber você aqui, tá? Foi uma honra, queria há algum tempo já ter tido esse papo com você, nenhum convidado nosso sai de mãos abanando, e essa caneca faz muito sentido, Muito o recado obrigado. dela que tá Valeu, aqui, tá? Eu fiquei emocionado, viu? De verdade. Que bom, cara. Fico feliz. E o presente da Dogville, Obrigado. que Opa. nosso patrocinador. Então, Show, obrigado. A Dogville que agora Desculpa. veste não só o apresentador do AC, mas também os nossos convidados. Já Todo vou dar uma mundo olhada. sabe. Hoje em dia, agora eu tô só comprando camisa básica. Aí, esse Tem as bonitinhas, né? Que é pra gente sair pra trabalhar, mas no dia a dia, agora camisa. Dia a dia não, que eu digo assim, Sim, você não pode ser over demais, não. Tem que. claro. Bacana. E aí, ó, muita qualidade, muita tecnologia envolvida, muita inovação, né, na composição dos fios. O pessoal preparou isso com muita qualidade. Obrigado, Rodrigo, como é que demais. o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Gente, vai lá, @Rodrigo Viriato. Às vezes quem responde é a minha equipe, mas mesmo que eles respondam, eu vejo, tá? Então, quiser falar comigo, pode ir lá no Instagram, @Rodrigo Viriato, que eu vou ver. Você vai falar comigo mesmo lá. Perfeito. Entendeu? Show de bola. Galera, esse foi mais um episódio do AC Podcast desse mês de setembro, que tá impossível a qualidade dos nossos convidados e do conteúdo. O nível, a régua tá subindo a cada episódio. Então, fica com a gente no YouTube, você acompanha através do @ACimPodcast, no Spotify, nós também estamos lá, avalie a gente com 5 estrelas, compartilha esse episódio com o máximo possível de pessoas que você vai ajudar a gente a crescer e ajudar ainda mais empresários a gente mudar a história desse país. Beleza? Eu sou Lucas Vieira, você me encontra no @LucasVieira2P. Vamos crescer junto toda terça-feira às 8 da noite, um episódio novo para você. Vamos para cima. Aí sim, podcast.